Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Iniciamos neste momento a palestra doutrinária do CETRASC, Centro Espírita Trabalhadores da Seara. Estamos com vocês, nós agradecemos por esta oportunidade e desejamos neste momento de aniversário, de comemoração, todas as felicidades e os júbilos do sincero trabalho. Vamos iniciar nossa atividade com a prece de abertura dos trabalhos. Querido amigo de todas as horas, somos imensamente gratos pela tua presença conosco, pelo teu evangelho restaurador em nossas vidas, que nos permite realizações, instrumentalizando as ferramentas da nossa individualidade, em prol de um bem que todos nós acreditamos. Querido amigo, os dias são difíceis, onde parece que a mente e o coração, em alguns instantes, os ensinamentos robustecem os corações acostumados ao teu evangelho e a esperança inunda novamente, fazendo com que haja construções do bem e da bondade, mesmo diante das nossas imperfeições. Fica conosco, Mestre, acompanhando-nos nestes instantes, que são seus, onde todos nós estamos reunidos em teu nome, para a reflexão sobre o teu evangelho, onde o seu nome e a obra salutar é o que tem primazia. Três dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, às 11 horas e 2 minutos, foi lançada a segunda bomba atômica no Japão, agora em Nagasaki. E o mundo assistiu estarrecido a este momento que parecia saltar da humanidade uma lógica, que parecia retirar da humanidade uma lógica. E visualizamos, neste contexto, nesta obra em específico, que descreve um pouco destes dias, destes momentos de bastante dificuldade, encontramos um médico que atende em um determinado hospital lá do Japão, e ele está a atender na cidade de Nagasaki quando acontece a queda da segunda, a explosão da segunda bomba atômica. E ele estava a atender os pacientes que estavam ali internados quando vem a bomba, eram 11 horas e 2 minutos da manhã, e de repente tudo escurece. Então o dia virou noite e começaram aquelas chuvas, que imaginavam ser uma chuva ali que pudesse não ter nenhum efeito ofensivo, mas trazia os produtos químicos que ali adviam
para aquela realidade. E este médico, diante do abalo que que a bomba lhe trouxe, ele então para e, observando o que está ao redor, quando ele desperta, ele vai tentar atender as pessoas, né? A enfermeira diz assim: mas doutor, nós não temos nada, nós não estamos conseguindo absolutamente nada. Nós não temos qualquer medicamento, não temos nem condições de atender a estas pessoas. Por que o senhor quer levantar dessa forma e sair atendendo? Ele disse: vamos buscar, porque o meu dever é atender, o meu dever é cuidar. Então ele segue, vai ao encontro dessas pessoas, dos pacientes que estão no hospital e que sofreram também, mas ele vai às ruas e buscando essas pessoas que já estavam em seus instantes finais, derradeiros, porque segundo o relato nesta obra, muitas pessoas não tiveram tempo exato de sentir a dor, de tanta rapidez com que a bomba invadiu a integridade deles e que eles simplesmente desapareceram. E tem relatos incríveis, é uma leitura muito difícil de ser feita, porque nós ficamos muito tristes com tudo que lemos e ficamos sensibilizados com essa história. Então, é uma leitura muito difícil de ser feita. Mas ele está caminhando e, de repente, ele vai pegando os pacientes, levando para dentro do hospital, pegando os pacientes e levando. E a enfermeira, então, diz assim: olha, doutor, eu desisto. Eu não vejo lógica nenhuma, sentido algum em o senhor continuar atendendo. A gente não tem recurso nenhum, como eu lhe falei. Procurei aqui, está tudo destruído. Não tem sentido algum. E ele fala algo que, para mim, tornou-se muito marcante. Ele diz assim: eu preciso cuidar delas porque faz parte da minha condição de ser humano. Ignorá-las significa atestar para mim mesmo que eu não tenho a qualificação de ser humano. E isso me emocionou muito, porque ele continua a atender e ele diz: nem que eu dê a elas uma morte digna, porque se fosse eu, dizendo ele, se fosse eu no instante deste de escuridão, sem entender ao certo o que acontece, eu gostaria muito de compreender, de ter um olhar, de entender, mesmo que seja através de um olhar de um humano, a minha humanidade. Então, desta forma, eu também o busco todas essas pessoas. E assim ele enveredou a fazer, e muitas pessoas ele deu morte digna, porque elas morreram nos seus braços, podendo falar sobre coisas que angustiavam o coração, desabafar no último momento, ou pelo menos ver um olhar de um outro ser humano no momento da despedida da Terra. Isso me fez lembrar de Valdo Franco e Nilson Pereira, um pouco antes de começarem, quando estavam ainda na Mansão do Caminho, um pouco antes, em que eles, nos Alagados, criaram uma espécie de morredouro, de um ambiente em que eles recolhiam as pessoas que estavam muito doentes, muito enfermas, que ninguém queria, e que estavam nas ruas, e que eles levavam e colocavam dentro os morredouros. E ela ficou conhecida por todo o mundo por trazer esta forma de cuidado para com o ser humano. E é lindo ver estas atitudes, porque às vezes a humanidade não se apresenta tão evidente em diversos capítulos da existência, e muito menos no momento em que há a morte, que a morte se aproxima. É muito natural pensar: já vai morrer mesmo, já está às portas da morte. Qual o sentido de vida que se teria? Qual o sentido de ensinamento que poderia se apresentar? E vem estas pessoas nestes exemplos, e a similitude deles três é porque eles são cristãos, tanto de Valdo Franco, Nilson, a Madre Teresa, e esse médico no Japão, o nome dele é Paul Nagai, e ele tinha o prenome ocidental, ou Paul, para homenagear Paulo, o apóstolo, porque, por hábito no Japão, aqueles que se enveredassem pelo cristianismo, saindo da prática budista e adentrando ao conhecimento do Evangelho de Jesus, receberiam um batismo
nesse nome evangélico, algum nome que homenageasse alguma das personagens. Então os três cristãos enveredam-se para na progressão da biologia, na progressão dos corpos e das espécies. Quando vamos buscar o significado de humanidade, identificamos que é um encontro para com o outro, ou desenvolver para com o outro, em termos de bondade, de compaixão, em termos de solidariedade, de misericórdia. Então, exercer a humanidade perpassa por esta situação de ir ao encontro do outro. E no dizer daquele japonês que resgatava as pessoas, ele disse: eu não vou conseguir trazer para mim um conceito de humano se eu ficar indiferente às dores do outro. E isso é fascinante, porque nós somos provocados na nossa conjuntura evolutiva, na nossa história de progresso, ao exercício desta humanidade, ao exercício desta ida ao encontro do outro, para, diante de uma semelhança que nos aproxima, porque se todos nós somos seres humanos, nós sabemos que o outro tem medo, que o outro tem emoções, que o outro tem paixões, que o outro tem diversas imperfeições, carências, desejos, vontades, mas também habilidades, talentos, potencialidades. Porque se todos nós somos humanos, isso nos aproxima em semelhança. Nós não somos iguais, porque nós temos as nossas diferenças, mas nós nos aproximamos diante dessa humanidade. E todas as vezes que observamos a humanidade, não há espaço para preconceito, para desrespeito. Não há espaço para sectarismo, não há espaço para nazismo, não há espaço para racismo. Não há espaço para nenhuma impropriedade que desconecte o ser humano da sua condição de humano. Então, todas as vezes que vemos um homem ou uma mulher apartar-se do respeito, da atenção, da compreensão, está perdendo em si um conceito de humano. É como se deixasse de ser humano naqueles instantes em que a indiferença reina, em que existem atos que são incompatíveis com a empatia, com a sensibilidade, com a amorosidade. A humanidade conheceu o homem integral, que veio sacudir as estruturas deste contexto social, encarnatório e terrestre, para conduzir o homem à sua própria humanidade. Ele veio e dividiu a história. Como diz Ernesto Renan, os seus feitos foram tão marcantes e firmes que a linha da história não suportou e dividiu-se entre antes e depois dele, fazendo com que nunca antes víssemos algo que pudesse estremecer de tal forma as estruturas que se consideravam basilares para um contexto social, e nem mesmo depois. Porque todos aqueles que também vieram depois e que trazem o renovar da sua mensagem, que vêm fazer reviver em nossos corações o seu evangelho, são os seus representantes. E até mesmo os anteriores, os profetas, os seus precursores, no dizer de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de que todos, antes ou depois dele, são estruturas crísticas, mensageiros dele, que vieram auxiliar o orbe nesta construção para a sua humanidade. Jesus mergulha na carne para tirar o homem do instinto, fazendo-o evoluir, não é extinguir o instinto. Hoje nós temos instinto
E o instinto é uma forma de proteção, de conservação, de alimentação, de proteção. O instinto é algo que nos é útil, mas Jesus veio fazer com que o instinto progredisse à razão e nos trouxesse a proposta vivencial da razão caminhar para a angelitude. E por isto ele mergulha numa sociedade com comportamentos muito difíceis. A Palestina era um oásis de monoteísmo, onde toda a sua história está marcada por escravidão, em grande parte dela, por subjugação de outras nações, e ao redor o politeísmo muito intenso, tentando trazer a sua marca para aquele povo ali que se apresentava forte e que tinha a sua crença em um único Deus. E por isso, na visualização do mundo conhecido, ali era um berço ideal para nascer o Filho de Deus mais amadurecido, que vinha trazer à humanidade o conhecimento desta divindade de uma forma mais pura e especial, e vinculando esta criatura a este Deus único. E este povo, em que pese o monoteísmo, dividia-se em antagonismos, em formato de exercer a crença, em ideias como os próprios fariseus, que criavam mais de 600 formas de comportamentos diários a serem observados, como não uma sincera maneira de se viver o evangelho, mas uma forma dogmática ou às vezes até mecânica de viver aquilo que se predispunha como aprendizado, como as antigas escrituras, que é o Antigo Testamento. Então nós vimos que até este povo em si, bastante sofrido, tinha suas dissidências, tinha suas divisões, que traziam marcas e que fragilizavam, porque todas as vezes que nós nos dividimos, que nós somos antagonistas, que temos indiferenças uns para com os outros, nós enfraquecemos. Nós perdemos a capacidade que a união nos traz como força de superação. A união, ela faz com que porque sabermos que temos o outro tem um significado importante e nos alicerça, nos estrutura as fibras morais. Pois bem, era um contexto social de lei que apresentava olho por olho, dente por dente, que ainda tinha penas de morte nas suas prescrições, como vimos na própria passagem da mulher adúltera, tão conhecida, do apedrejamento àquelas mulheres. E somente as mulheres que adulterassem. E a quantidade de pedras que eram direcionadas eram tantas que levavam muitas, mesmo antes de terminar o cumprimento da sentença, a óbito. Então era uma lei que aqueles que fossem pegos roubando lhe cortavam a mão. Daí a pouco se reincidisse e cortava-lhe a orelha. E as pessoas ficavam marcadas socialmente. E era visível que elas tinham cometido algum tipo de atrocidade, de algum crime perante a sociedade. Então era uma sociedade marcada pela violência, pela indiferença, pelo desrespeito. Uma sociedade onde distinguia aqueles que eram os samaritanos, por exemplo, considerando os marginalizados. Era uma sociedade que não respeitava a mulher e que trazia, dentro destes costumes, formas muito díspares de vida, onde o perdão não era uma palavra que se pronunciava, nem um comportamento que se adotava. Porque ao invés de se dizer amar, amai, dizia-se retribuir com o mal, fazei ao outro da mesma forma, vingança. E eram estas as forças. O mais forte subjugava aquele que se encontrava mais fraco. É neste seio social que a luz mergulha, que a luz vem para este ambiente de trevas
e vem iluminar tudo, acender um grande farol aqui no planeta Terra. Um farol nas consciências para todos aqueles que divisassem com ele o mesmo contexto histórico e que se encontrassem com esta personalidade, nunca mais conseguiriam ser os mesmos. Era impossível ficar indiferente a Jesus. Impossível. Ou o amava ou o odiava, mas todas as vezes que se via o ódio, era a ausência de compreensão da sua profundidade. E alguns renderam-se à grandiosidade dele. E outros passaram como se no contexto histórico daquele momento nada significasse. Ele vem e se faz carne, encarna. Nasce, vive a sua infância, a sua adolescência, com poucos relatos pelos biógrafos, mas dizem ter sido uma criança de hábitos muito bons, muito sociável e que permitia, através das coisas infantis, os ensinamentos, não só às outras crianças, mas também aos adultos que comportassem com ele os mesmos ambientes ou experiências. Da sua adolescência, temos a notícia do início dela, aos 12 anos, quando ele está a falar aos doutores da lei, a sua mãe e o seu pai, buscando, procurando, e ele está no Sinédrio a falar das coisas do pai. Mas o teu pai é José, não, das coisas do meu pai. O pai que o enviou, o pai que por amar a humanidade compartilhou este amor grandioso chamado Jesus, para que viesse nos conduzir à humanidade, nos conduzir à nossa humanidade. E esta personalidade, no momento ali depois das bodas de Caná, em que se inicia o seu ministério, ele tem a possibilidade de se fazer visível a todos. E como a sua autoridade não era um autoritarismo, ele não impunha nada. Era uma autoridade natural. E dotado de uma personalidade marcante, esta é a sua principal ferramenta de nos conduzir a um contexto social diferente. É a sua principal característica. Porque se nós achamos que as palavras educam, as palavras são auxiliares do processo de educação. O que realmente instrumentaliza a educação são os gestos, os atos, as ações. É muito mais o que fazemos do que aquilo que falamos, porque ora podemos falar algo e depois nos contradizer em comportamento. Mas o comportamento, ele tem uma força na forma como o nosso cérebro funciona, essa organicidade material de registrar imagens. Nós somos muito mais marcados por aquilo que vemos, por aquilo que os nossos sensores podem captar, sentir, sensibilizar em si, do que o que as palavras, muito bem colocadas, elogiosamente atribuídas, podem significar. Porque elas só têm sentido quando elas são robustecidas por ações verazes. A palavra só tem peso quando a história daquele que porta a palavra consegue respaldar aquilo que é falado. Então, por isso que ele, Jesus, falou menos e viveu muito mais. Porque era desta forma, vivendo a realidade evangélica, a realidade do evangelho, que fez com que ele nos trouxesse os maiores ensinamentos. E a sua palavra tinha um peso por respaldar tudo o que ele já demonstrava viver e fazer. Então, a sua personalidade marcante é a primeira destas ferramentas. Ele ser uma integralidade, um ser de um discurso de sim, sim e não, não. Não era alguém que dizia sim agora e daqui a pouco sobre aquele mesmo assunto dizia não. Ou vice-versa. Não existia contradição em Jesus. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras que aparentam ser grosseiras e que são atribuídas a Jesus, as histórias ou passagens que parecem que não
não se coadunam com a história do mestre, ou elas foram indevidamente traduzidas, ou elas precisam ser interpretadas de forma sistemática. Porque não tem como se interpretar uma integralidade observando apenas um ponto, observando apenas uma faceta, um prisma, e sim observar como um todo, de forma sistêmica. Então, aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz como estranha moral ou moral estranha, nada mais são do que passagens onde nós, nos debruçando com muito mais cuidado, não tendo a interpretação literal, nós conseguimos identificar a mesma personalidade marcante do bem e do amor que pertence a Jesus. Então, essa personalidade do sim, sim e não, não. A personalidade da firmeza, da altivez, de olhar e dizer as palavras acertadas, de assumir a sua personalidade, e isso me fascina. Quando ele se retira após a última ceia, em oração com Pedro, João e Tiago, e ele está ali a refletir, volta a ver os três dormindo, e vem os soldados com Judas, e eles perguntam quem é Jesus. Jesus de Nazaré. Ele diz, sou eu, sou eu. Ele não corre, ele não foge, ele não escamoteia, sou eu. E aquela mesma integralidade vai estar a todo momento. É o mesmo que demonstra a sua não concordância com os vendilhões do templo, e que aquela cena muitas vezes é demonstrada como se tivesse raiva, como se tivesse uma inferioridade. Não, é uma altivez de autoridade. Porque quem ama também admoesta. Quem ama conduz o outro a cercear os gestos, limitando as ações quando estas são necessárias. Porque quem ama apresenta direcionamentos que são seguros, definitivos, certos, para que aquela personalidade possa se conduzir num aprendizado que se faz essencial. Então é esta personalidade marcante que faz com que aqueles que faziam parte do povo, da sociedade ali, comecem a querer acompanhá-lo para o colocar em teste. Como nós vimos os próprios fariseus perguntando para ele na cena da citada mulher adúltera aqui já, de dizer, o que é que tu dizes? Se Moisés determina o apedrejamento, o que é que tu dizes? Por quê? O que é que ele pregava? O perdão, o amor, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas além disso, amar os inimigos. Conceder o perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quem é este que simplesmente vem falar isto numa sociedade tão adversa? E que mesmo nos dias de hoje estremeceria as nossas reflexões. Numa sociedade que ainda se apresenta com a violência, em que pese ser uma sociedade pós-Jesus, em que pese ser um momento histórico depois da vinda do Messias, depois da vinda do Consolador prometido. Temos a marca ainda de comportamentos violentos, preconceituosos, que nos separam, que nos dividem, que desejam trazer desrespeitos ou que acaba por nos conduzir em situações que não são positivas. Toda esta sua personalidade, coerente, firme até o fim, faz com que Judas se questione, mas será que ele não é muito lento? Será que é dessa forma que ele vai conseguir vencer esse poder? Porque o poder de Roma era muito grande. Era o poder das armas, da subjugação, da escravidão. Será que ele vai conseguir fazer essa revolução? Será que ele é mesmo o Salvador? Mas a todo momento, o seu silêncio ensinava, as suas ações educavam, as suas escolhas decidiam e imprimiam para os outros reflexões profundas, a ponto de até hoje nós questionarmos a personalidade de Jesus. Ela nos intrigar, não questionarmos negativamente,
mas queremos cada vez mais apreender o que significa Jesus para a humanidade. Um homem que veio e que, além da ferramenta personalidade marcante, traz uma fé indestrutível em um Pai, em um Deus, que apresenta a humanidade como um Pai, como justo, bom, misericordioso. Não aquele Deus de temor, Deus de punição, Deus de privilégio, Deus de condição, Deus que atende a conveniências, mas um Deus Pai, que tem a todos como filhos e que deseja que todos estes filhos alcancem as suas vitórias pessoais, que se encontrem enquanto humanidade, que se permitam avançar enquanto histórias pessoais. A todo momento, Jesus demonstrava a importância de fazer um solilóquio com Deus, de afastar-se em alguns momentos, de ir ter com Ele, em instantes de gravidade, mas instantes de reflexões profundas, demonstrando a todos nós a importância dessa vinculação a esta fonte que não cessa nunca, que é a fonte da criação, que é o próprio Deus, ensinando-nos que em todos os momentos o Filho pode buscar o Pai e o Pai vai atender. E ele, como expoente significativo, ensina a humanidade a fazer esta conexão. Mas uma conexão que não estava atrelada a qualquer dogma, que não estava atrelada a qualquer comportamento mecânico ou artificial ou mesmo superficial. Ele não veio instaurar qualquer tipo de seita. Ele demonstrou que entre o ser e a divindade não existe embaraços, que não existem impedimentos, que o Filho pode acessar o Pai, pode buscar o Pai nesta fonte de amor inesgotável, nesta fonte de luz inesgotável, que faz com que nós consigamos reenergizarmos-nos, buscarmos as energias necessárias, a força necessária para continuarmos a história. Mestre, que disse que bom não, mas que mestre ele aceitava a alcunha, que nos ensinou utilizando-se de instrumentos de fé, para demonstrar que bastava ser a fé daquele tamanho, que já seria real, que já seria capaz de movimentar as montanhas das nossas dificuldades. Ensinou-nos, através de redes, de peixes, o valor do trabalho, o valor do esforço, da autoconquista. Demonstrou através destas formas tão singelas, tão adequadas socialmente lá e cá, porque são conceitos que permanecem ao longo de todo o contexto histórico. Todo mundo sabe o que é rede, o que é peixe, o que é pesca. Todo mundo sabe o que é uma pérola, o que é um tesouro. Nós sabemos o que são sementes. E utilizando as sementes, ele descreve diferentes solos que também nós conhecemos para falar sobre a penetrabilidade da mensagem do Evangelho. E tudo isto diz o Espírito Joana de Ângeles em o livro Jesus e Atualidade, para nos conduzir à nossa própria humanidade, para nos fazer mais sensíveis, para nos fazer mais buscando o progresso, seja através da intelectualidade, da moralidade, mas imprimindo em nós estímulos para estas autoconquistas, a ponto de chegar para aquela sociedade tão adversa, tão sectarista, tão opressora em relação àqueles que
estavam subjugados, escravizados, estavam marginalizados. E ao invés de dizer que bem-aventurados são aqueles dotados de poder, de benfeitorias, de riquezas, ele explica que bem-aventurados são os pobres de espírito, são os misericordiosos, são os aflitos, são os que têm fome e sede de justiça, mostrando o que é que significava a bem-aventurança para deste evangelho que ele vinha trazer, deste ensinamento que ele vinha trazer a todos, deste significado que apresentava numa amplitude a todos. E lá no Evangelho de Mateus, vemos, do capítulo 5º ao 7º, o Sermão da Montanha, trazendo dignificação e trazendo comportamento social. Nós podemos olhar ali no Evangelho de Mateus 5 a 7, no Evangelho de Lucas, acho que é 6 a 8, a gente encontra ali um roteiro através do Sermão da Montanha, que começam com as bem-aventuranças, mas que vai nos trazendo elucidações de um modo de viver, de uma forma em que podemos aplicar isto socialmente e isto ter um significado de transformação em nós, ter uma repercussão diversa para aquilo que nós estamos acostumados em hábito a sempre realizar. Jesus, este farol de luz, esta luz do mundo, este mestre, este salvador, o Messias, com esse objetivo de fazer-nos enxergar as nossas virtudes, os nossos talentos, ele nos apresenta um reino que não é deste mundo, porque ele não é rei neste mundo, é um reino que é dos céus, é um reino de Deus, onde os valores são valores profundos e são valores reais. Um reino construído sob o alicerce do amor, sentimento máximo que unifica a todas as criaturas. Um reino que é sedimentado neste sentimento maior, mas que também se estrutura em humildade, em caridade, em fraternidade. Um reino que fala de renúncia, de abnegação, de devotamento. Um reino que nos fala sobre o desprendimento de nós mesmos, de nós observarmos na nossa vida o que tem realmente sentido, o que realmente tem significado, o que nós podemos colocar nas bagagens como tesouros, e que por serem tesouros nós largamos tudo e ficamos com aquele reino descoberto, como diz a parábola. Reino que devassa o nosso interior e que nos permite avançar em prol do outro. Reino que nos fortifica. Reino que tem uma forma de mensagem que é tão profunda, que vence todas as sociedades e costumes ao longo dos tempos. A sociedade de Jesus era uma, que quando olhamos para lá achamos tão primitiva, achamos tão marcada das suas defecções, das suas falhas, e olhamos para a nossa e imaginamos que ela não se equipara, talvez porque temos avanços tecnológicos significativos, talvez porque as leis que regem a nossa sociedade planetária no contexto atual fale de direitos humanos, aborde igualdade de direitos, aborde a tentativa de aproximar os diferentes, concedendo aspectos diferentes para assim os igualar. Talvez porque a nossa sociedade fale de uma justiça social,
porque talvez fala de declaração dos direitos do homem e do cidadão, porque fala dos direitos da criança e do adolescente, porque fala de humanidade, porque fala de sociologia, de filosofia, porque traz o passado dos grandes homens, mulheres, grandes pensadores e coloca aqui nesse tempo presente, agradando tanto as nossas mentes e sendo verdadeiros tratados teóricos de conjunturas sociais, de avanços, e talvez por isto, ao meditar o reino dos céus apresentado por Jesus, nós imaginamos que aquela sociedade não o entendeu e que nós, avançados tecnologicamente, juridicamente, ou nestes conceitos que fizemos um panorama rápido, nós talvez sejamos aqueles que compreendem mais Jesus. A benfeitora Joana de Ângeles, em suas obras mais recentes, tem dito, tem aclamado a Francisco de Assis para que ele retorne, para que ele venha nas entranhas da terra trazer novamente a beleza do Evangelho de Jesus. Porque de alguma maneira os habitantes que aqui nos encontramos, nos distanciamos dessa mensagem e ignoramos que construção de reino é este que se apresenta. Ela faz várias exortações e dizendo o quanto o Evangelho de Jesus é a consolação para todos os momentos. Que a sociedade atual sofre porque desconhece a profundidade do Cristo em si. Porque em que pese todo este avanço, é como se Jesus ainda permanecesse ainda mais teórico e menos prático. E chegamos no ano em que estamos, com as adversidades que estamos vivenciando, com um vírus que traz uma pandemia, que traz um aspecto coletivo a toda a humanidade, que movimenta todo o mundo. Ele é incrementado por questões sociais, por questões de desigualdade, por questões da ausência do olhar crístico sobre a humanidade, o olhar daqueles que aqui estamos encarnados, a ausência deste olhar crístico sobre toda a humanidade, fazendo com que ainda nós identifiquemos nos dias atuais mortes por cor da pele, por questões da sexualidade, por diferenças sociais, fazendo com que esta sociedade que é pós-Jesus ainda não enxergue a sua grandiosidade. Nós temos uma grande missão quanto cristãos, quanto trabalhadores da seara do Cristo. Nós temos uma grande missão quanto aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus, que é vivenciarmos a sua mensagem. Os tempos passados foram marcados pelo tradicionalismo, pelas convenções, pelas palavras repetidas, pela formalidade, pelo farisaísmo, mas o contexto atual é de vivência do Evangelho do Cristo. E ele nos convida diariamente a isto. Estamos neste momento ápice social, um momento nunca antes visto de dor, de sofrimento, que os meios de comunicação apresentam números que mexem com a nossa humanidade. E nós, quanto seres humanos, não podemos ficar indiferentes. E conhecendo Jesus, todo dia, a cada momento, é oportunidade de reencontrar com Ele. De ouvir dEle, vai, não tornes a pecar. É necessário que venha hoje, que se libere de tudo que tem, dê aos pobres, venha e me siga. Hoje eu estarei na tua casa, hoje estarei contigo em tua casa.
Tudo isto é como se renovasse em mensagem em nós, neste momento atual. E tudo isto é um convite que se renova. É um convite que se renova em nós para que a nossa ação seja prática. Para que também vivamos e percorramos as trilhas que pertencem a Ele para a construção de uma sociedade humana, onde a humanidade tem a proeminência. E essa humanidade, ela é hegemonicamente voltada a Deus. Nós fazemos parte de um planeta que tem diversas crenças, mas crenças em Deus ou deuses, mas que remontam ao bem. E tudo isto precisa estar junto, unido, para que consigamos vencer o mal. Que não é um mal que está externo, não é uma violência que está na sociedade. A sociedade é formada por indivíduos e nós formamos a sociedade. A sociedade é formada pelas nossas individualidades todas. A violência que ainda temos dentro de nós ainda colocamos socialmente. As adversidades, as nossas inferioridades, as nossas imperfeições ainda colocamos. E a sociedade recebe e, unindo as imperfeições diversas, fica encharcada e sucumbe, dizendo o contexto um basta, porque é necessário para o nosso crescimento. Como estamos vivendo neste exato momento, onde tivemos um basta na correria, na pressa, em uma sociedade que estava muito acelerada, indiferente, individualista, consumista, preconceituosa, desrespeitosa. E o quanto nós pensamos mais em Jesus e em Deus, por termos sido abalados por tudo isso que estamos vivendo no tempo presente. Jesus, ele é um grande revolucionário de todas as épocas. Ele é o que promoveu a maior das revoluções. E a revolução que ele promoveu na história, da linha não suportar e ter um contexto de história antes e depois dele, é a revolução que ele precisa fazer em nós. Nós precisamos ser antes e depois dele. Nós precisamos reforçar em nós este depois do encontro com ele. Tomarmos da charrua e não olharmos para trás. Seguirmos resolutos com a fé, com a humildade, com o perdão, com a solidariedade, a fraternidade, os valores do reino que ele nos trouxe, reino que nós acreditamos. Reino que nós sabemos, reino de conquista, de trabalho, de esforço, reino que nos conduz ao progresso, à intelectualidade, à moralidade, à sensibilidade, à humanidade. Reino que nos conduz à bondade, à fidelidade ao compromisso, à realização dos deveres, ao respeito para com o outro, à compreensão, à misericórdia. Esta revolução, ela é a mais importante. Foi esta revolução que ele veio fazer. É esta sociedade, é este contexto que ele veio estremecer. E nós, cristãos, precisamos, renovando estas mensagens em nós, seguirmos sempre ele. Buscarmos sempre ele. Uma das passagens mais lindas do Evangelho que nós consideramos é aquele em que a mulher que estava com a hemorragia muito séria vai tentando se esbeirar no meio da pequena multidão por causa de Jairo e da filha dele,
uma pequena aglomeração e ela tenta de todas as formas aproximar-se dele porque ela sabia que ele é o mestre. Ela não tinha dúvida alguma. Ela toca-lhe as vestes. Essa narrativa está nos 3 evangelistas menos João. Mateus, Marcos e Lucas narram essa passagem, só não João. Ela toca as vestes do mestre e ele olha para os discípulos e diz: olha, alguém me tocou. Quem me tocou? E aí os discípulos: mas nessa multidão aqui, como é que a gente vai saber quem foi que lhe tocou? Tanta gente, mas alguém me tocou. Uma energia se desprendeu de mim. Meu Deus, eu fico encantada com essa passagem. Porque é ter a certeza de que o mestre, ele vai estancar qualquer situação em nós. Qualquer hemorragia em nós, ele vai estancar. A hemorragia da nossa indiferença, do orgulho, do egoísmo, qualquer uma. Ele olha para ela que se identifica: fui eu, Senhor, que lhe toquei. E ela apresenta-se curada. Ele diz: tua fé te curou. Tua fé. Esta personalidade marcante que movimenta em nós esta fé, que é o modelo e guia, como nos explica a questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia da humanidade. E que veio viver este exemplo de evangelho para que sempre tivéssemos nas nossas mãos o roteiro seguro. Para que a nossa fé sempre fosse reforçada, para que não tivéssemos qualquer tipo de dúvida, porque ele veio para abalar a humanidade. E é esta humanidade interior. Ele veio para abalar este mundo interior. Porque os costumes, os hábitos, eles vão sendo gradativamente aperfeiçoados. Mas a mensagem que ele veio trazer, ela é para todo sempre única. É atemporal. Não está submissa, nem submetida, nem está atrelada a qualquer conveniência de costume ou de sociedade. É um reino cujo poder é o amor, cuja beleza é a caridade, cuja construção é a paz, cujos feitos, que são tesouros maviosos, são das conquistas diversas que nós podemos empreender sobre nós mesmos. Então, nestes dias que são tão difíceis, são difíceis por este coronavírus, mas que são incrementados pelas paixões, que mostram a disparidade ainda e que nos faz questionar a humanidade. Mas não questionemos. Acreditemos no Evangelho de Jesus, que habita os nossos corações. Somos criaturas crísticas. E dentro de nós temos esta semente, desta origem que adveio deste governador planetário, co-criador com Deus deste planeta. Ele sempre está à frente da embarcação, a nos conduzir com o seu amor, e sempre nós poderemos agarrar as suas vestes e saber que dali vai se desprender uma energia a nos sustentar. E que independente disto, como nas pegadas na areia, ele sempre está a nos sustentar. São deles as pegadas que nós encontramos e visualizamos. Então, meus irmãos, que toda esta tempestade a que estamos submetidos neste momento atual, ela vem para nos fortalecer aquilo que Jesus veio para nos conduzir. Veio para nos fortalecer em fé, em amor, em bondade, em misericórdia, em compreensão, em humildade, em renúncia. Veio para fortalecer tudo isto
que até hoje nós já estudamos, já conhecemos, mas que precisamos ainda mais viver. Viver aquilo que já vivíamos e incrementarmos, fazermos um algo mais. Estamos no momento de fazermos um algo mais, de não ficarmos paralisados, mas nos inquietarmos para este reino que precisa ser construído dentro de nós, auxiliando a todos aqueles que comungam conosco nesta trajetória evolutiva, para que este reino seja uma construção nossa. Nós vamos para a prece em agradecimento, trazendo a mensagem final a Jesus. Querido irmão, amigo de todas as horas, agradecemos imensamente a tua presença conosco, o teu evangelho em nossas vidas, que nos fortifica e nos permite acreditarmos ainda mais em nós mesmos e naqueles que nos circundam. Que a esperança, filha da fé, possa estar presente conosco em nossos corações, a nos estimular nas construções reais deste planejamento de amor que vem da tua realidade. Fica conosco, Mestre, tornando-nos ferramentas ainda mais apropriadas à edificação deste reino nos nossos corações e no coração da humanidade. Renova os seus convites de sensibilização às nossas individualidades, ao trabalho que precisa ser desempenhado, ao que precisamos realizar por nossas ações, pensamentos, por nossas escolhas. Fica conosco sempre. Agradecemos imensamente aos nossos irmãos que nos acompanharam aqui neste momento tão especial. Lembrando de parabenizar o CETRASC pelos 42 anos de trabalho, de muita responsabilidade, fidelidade à doutrina dos Espíritos, a ser um celeiro de caridade, de trabalhadores tão fiéis, tão responsáveis, disciplinados, cumpridores dos seus deveres. As nossas saudades, o nosso parabéns, e a todos que aqui estivemos juntos, a nossa gratidão por terem estado aqui, por esses instantes em que refletimos sobre o Evangelho do Cristo, em que Ele é a razão para esta unificação, para este Evangelho em nossas vidas. Agradecemos muito e deixamos um abraço expressivo. Até uma próxima oportunidade. Que todos fiquem com Deus. Até mais. Beijo enorme.